Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com justiça, falamos da greve dos funcionários judiciais. Falamos também do salário mínimo, deve ficar então acima dos 600 euros, é a questão que se coloca. Analisamos a entrevista de Jerónimo de Sousa, diz desconfiar das intenções do CDS no caso Tancos. Falamos do imposto que duplica para quem arrenda quartos e casas. E na política internacional falamos da Itália, que rejeita então as exigências de Bruxelas. São então estes os temas que temos hoje em análise e hoje comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença, mais uma vez hoje aqui em estúdio conosco então para fazer a análise dos temas que marcam a atualidade deste dia. Albino Almeida, e começamos precisamente por falar da greve dos funcionários judiciais, que uma adesão global que rondou os 95%. O que é que podemos dizer relativamente então a esta greve dos funcionários judiciais? É mais uma greve a juntar também às muitas que já se têm feito sentir e que vão acompanhando também este ano? Em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos que nos podem estar a ver neste momento, uma saudação para si também. Bom, eu acho que esta greve enfileira naquelas greves já que temos aqui falado, que tem que ver com a percepção de como este é um orçamento que antecipa um ano eleitoral, é possível forçar e é possível ganhos de causa. Tenho fortes dúvidas. Aliás, como sabe, são tudo áreas que estão ligadas àquilo que chamamos a despesa fixa do Estado, ou seja, todo e qualquer aumento que seja concedido nestas áreas do Estado significa despesa permanente para o futuro. E, portanto, hoje tivemos informação de que, apesar de Portugal estar a crescer acima dos países da União Europeia, toda a União Europeia está, digamos, a travar em termos de crescimento. O que é que isto quer dizer para Portugal? Inclusive é Portugal também, não é? Quer dizer que quando a despesa rígida do Estado é aumentada e nós tivermos na emergência de crescimentos que possam ir abaixo dos 2%, nós poderemos ter, e digo, poderemos ter problemas de sustentabilidade. E, portanto, o que temos assistido este ano em especial é, as pessoas acham que neste momento em que o orçamento está a ser votado na especialidade, vão fazer tudo o que puderem para ter ganhos de causa. Eu acho que isto não vai dar em coisa nenhuma, naturalmente faz parte do jogo democrático, a greve é um direito e não creio que vão atingir nenhum dos objetivos que se propõem, porque na realidade, como estamos a ver também os juízes, é um enfileirar de posições, de corporações, especialmente na área pública, sabendo, como sabem, todos os dias temos esse alerta de que o Governo, já tendo revertido muita coisa que estava mal, não pode dar um passo maior que a perna, só pena de pôr tudo em causa e daqui a uns anos podermos estar a falar de congelamentos e coisas parecidas das quais nos queremos afastar decisivamente. E, portanto, eu diria que era mais prudente aceitarem pequenos aumentos, mas ter a certeza que têm aumentos todos os anos, do que estarem a tentar agora tirar a maior fatia do orçamento para os seus interesses, ou eu acho que não vão conseguir, e, portanto, pena é que os serviços públicos fiquem mais uma vez em causa, como no caso dos tribunais. Que implicações tem, então, esta greve dos funcionários judiciais, Albino Almeida? Em primeiro lugar, tem como consequência atrasar a justiça, ela que já é bastante lenta para aquilo que devia ser, nomeadamente para a economia, e, portanto, eu diria que é mais um passo atrás naquilo que devia ser a defesa do interesse público, mas, enfim, é como digo, também são direitos que as pessoas têm. Já não se esconde, é que todas as pessoas estão a enfileirar este mês, na percepção que têm de que ainda podem, à última da hora, ter algum ganho de causa no orçamento, o que eu acho que não vai acontecer. A discussão do Orçamento do Estado, de facto, não vai ter aqui em conta todas estas greves e manifestações por parte dos vários setores da administração pública? Eu acho que vai ter em conta, não é? E todo o discurso que tem sido feito, quer do Governo, quer da oposição, a contrassenso, a oposição quando diz que o orçamento é eleitoralista, quer dizer que está a distribuir um bocadinho a todos. Agora, se distribuísse mais a umas classes do que a outras, já não seria eleitoralista, era um orçamento orientado. E eu acho que este nunca será um orçamento orientado, será um orçamento que, neste quadro político atual que temos, será um orçamento que visa distribuir com todos os ganhos da recuperação da economia. Mas faz sentido chamá-lo de um orçamento eleitoralista? Não faz. Não faz, porque este orçamento, é preciso perceber que há 4 anos, quando ninguém acreditava nesta solução política, por um lado, e nas opções económicas, por outro,
já se percebia que o grande desígnio era reverter tudo aquilo que penalizava o rendimento das pessoas e, à medida que a economia recuperasse, distribuir o rendimento da economia. Bem vê. O que é que o PSD diz? Mas que também não faria se lá estivesse. O que o PSD diz é, não aumentávamos, não fazemos isto, não fazemos aquilo, para o país poder crescer consolidadamente. O que é que quer dizer a direita com crescer consolidadamente? Eles acreditam, o que estão a ser desmentidos pelos dados de hoje da Europa e do INE, eles acreditam que a procura interna é um erro para o crescimento da economia. O que aconteceu é que a procura interna nos países arrefeceu e a economia europeia toda caiu em termos do crescimento que vinha a ter. Significa, portanto, que qualquer governo nesta altura estaria a fazer exatamente a mesma coisa. Mas a direita diz uma coisa fantástica, que é: não tomou medidas para crescer consolidadamente. Isto queria dizer o quê? Não reverter as taxas, não reverter os cortes, ir dando... Provavelmente estaríamos a discutir matérias diferentes no que vamos falar a seguir do salário mínimo nacional, e esta era a receita da direita. Esta receita seguramente não estaria a ser aplicada pela direita, porque é contraditória nos termos. Ou seja, a direita não assumiria nenhuma política que prejudicasse ou que agravasse a situação gravíssima que as pessoas viviam, força de exageros que foram feitos nas políticas económicas de 2011 a 2015. E, portanto, o que eu diria é que o orçamento a ser eleitoralista seria o de qualquer governo que estivesse em funções nesta altura, mesmo que seguisse a receita da direita, porque a receita da direita tinha cortado 600 milhões de pensões por ano. Ou seja, neste momento estaremos a atingir o ano em que estariam cortados 2,4 mil milhões de euros nas pensões. Ou seja, os pensionistas e reformados teriam hoje menos riqueza no seu bolso em 2,4 mil milhões de euros do que têm agora. Portanto, eu diria que este caminho não é eleitoralista agora. Se é eleitoralista, foi eleitoralista a partir de 2015. Albino Almeida, quando se fala em cortes, é inevitável não falar nos cortes na saúde e também na educação? Eu não leio assim. O que eu leio é que, como a Helena perceberá e todos que estão lá em casa, quando nós estamos muito tempo sem reparar as nossas casas, as nossas habitações, os nossos eletrodomésticos, os nossos carros, muitas vezes quando vamos começar as reparações ou é quase uma casa nova, ou é quase substituir o eletrodoméstico, ou quase comprar um carro novo. E o país estava nessa circunstância, ou seja, quando nós olhamos objetivamente para aquilo que tem sido o investimento na saúde e na educação, ele tem aumentado. O problema é que, quando tantos anos parados, por mais ao que se aumente agora, estaremos sempre atrás daquilo que era necessário. E é essa contenção que faz falta a quem é funcionário público. Tem que perceber que aquilo que se perdeu em 4 anos é sempre mais do que se consegue recuperar em 4 anos também. Não foi ainda suficiente, pelo menos naquilo que se fala na área da saúde, e temos aqui alguns casos concretos, nomeadamente na cidade do Porto, nomeadamente o caso da ala pediátrica do Hospital de São João, que já aqui algumas vezes também falámos. De facto é uma questão e é uma situação que ainda não está resolvida e, de facto, esse investimento que o Albino fala não tem sido para já suficiente para resolver estas questões. Não tem. E a ala pediátrica é até uma boa questão que está a levantar. Eu não tenho falado disto, mas chegou a hora de falar, até porque a pessoa que eu me habituei a ver a liderar o processo, o senhor Dr. Pedro Arroja, finalmente falou. E a gente percebe que o Dr. Pedro Arroja construiu uma solução financeira, mas que não tem lá dinheiro. Ou seja, há inclusivamente troca de terrenos para ser criado um supermercado do continente onde estão agora os pavilhões da ala pediátrica. E, portanto, há aqui um interesse económico difuso que talvez explique, que constrange as opções públicas, e deve ser isto que explica porque é que vários governos, desde Passos Coelho, mas esse ainda tinha a troika como desculpa, mas daí para cá, de facto, parece haver um imbróglio difícil de resolver. E aquilo que foi ditado pelo Dr. Pedro Arroja é que estão garantidos meios ao hospital, mas alguém vai ter que o construir. E esse alguém que vai ter que o construir parece só, mais uma vez, ser o Estado. Uma vez que todos os outros comprometem a lá pôr máquinas e meios, mas não dinheiro, e sem dinheiro não se fazem omeletas, não é? Falava há pouco que os terrenos, falava numa questão de uma permuta. Sim. Ou seja, muito do apoio que será dado àquela obra resultará dessa permuta. Ou seja, há um ganho económico para um grupo económico forte, que é a SONAI, o continente, e, portanto, parece haver aqui também interesses de quem acreditou que, em termos privados, era capaz de construir o hospital. E das duas, uma. Ou os privados constroem aquilo e passa a ser um hospital privado, como é, por exemplo, o hospital criado pela Fundação Champalimau. Honra-lhes seja que nunca pediram nada ao sistema público. A Fundação Champalimau tem uma estrutura que, aliás, está na ponta do mundo na investigação médica e nunca pediu nada ao Estado.
E, portanto, nós não estamos perante a mesma realidade. Mais uma vez, estamos, desculpe-me a expressão, perante alguma chique espertice de quem quer, mais uma vez, à boa maneira tradicional, fazer um investimento privado com dinheiros públicos. Muito bem. Albino Almeida, depois então de falarmos aqui da greve dos funcionários judiciais, que de facto também nos alargou aqui o tema para outras questões de investimento público em diversos setores públicos, Sim, por sim. assim dizer. Falamos agora de uma outra questão, falamos do salário mínimo. E a questão que se coloca é, deve ou não ficar o salário mínimo acima dos 600 euros? Deve aqui ou não haver acordo na concertação social, Albino Almeida? Da maneira que os patrões puseram o problema e da maneira que eu conheço posições como as do Bloco e do PC, nos termos em que os patrões propuseram o acordo, não acredito. Ou seja, querem baixar aquilo que entendem ser uma taxa fiscal injusta para as empresas. Quando nós olhamos com atenção para a proposta da CIP, nós também percebemos que, e eu não sou dos que acham que as empresas são negativas, bem pelo contrário. Agora, há uma matéria sobre a qual eu não tenho dúvidas. Quando a CIP põe em cima da mesa uma redução global de impostos e não separa isto por setores, por exemplo, a CIP sabe exatamente o que é que vai acontecer a seguir. Ou seja, está a atuar do lado da receita e, portanto, é uma matéria que, naturalmente, tem poucas pernas para andar na atual conjuntura política. Portanto, eu diria que acordo não haverá. Penso, no entanto, tenho um palpite que a realidade vai impor-se às conveniências e não chegaremos aos 650, mas eu acredito que entre 615 e 620 estaremos a ter salários para o próximo ano. O Governo já disse que não fecha a proposta dos 600, portanto significa que vai abrir, e abrir é para cima, não é para baixo. Albino Almeida, aqui também se coloca outra questão. O Governo deve ceder também aqui aos patrões que exigem contrapartidas para ultrapassar este valor? Eu até admito que em algumas áreas as contrapartidas fizessem sentido. Por exemplo, eu acredito que as empresas que estão no Vale da Morte, que estão a criar emprego e têm menos de 5 anos, devem ser ajudadas, e suponho que em alguns casos são. Por exemplo, em Gaia, se estiverem a investir em Gaia, são seguramente, porque nós, não podendo ajudar, também não cobramos, por isso abstemos de taxas e taxinhas para que as empresas se aguentem nos primeiros 5 anos, criando postos de trabalho. Eu acredito que se a CIP pusesse em cima da mesa, explicasse aos portugueses, nós estamos aqui a defender indústrias nascentes, que podem dar muito trabalho, queremos ampará-las para que elas passem os 5 anos durante os quais uma empresa ou se afirma ou morre, eu penso que faz sentido. Não me parece que faça nenhum sentido estar a fazer uma generalizada baixa do IRC, que, por exemplo, daria à Galp, à EDP e a empresas deste calibre, não é, lucros maiores. Porque sabemos os milhares de milhões que eles ganham em empresas que já foram públicas, que agora são privadas, e sabemos que seriam os grandes abocanhadores dessa baixa fiscal generalizada. E, portanto, eu gostaria de ter visto a CIP fazer propostas concretas para áreas concretas, explicando porque é que as condições não são iguais para todos. Por exemplo... Essas propostas não aconteceram? Não vi. Há uma coisa de que eu ouvi falar para ser verdadeiro e quero ser aqui o mais isento possível. Eu tenho posição política, como imagina, mas aqui tenho que ser isento. E eu ouvi falar de custos de contexto e custos de energia. E eu acho que aí vale a pena olhar com atenção e, de novo, para as empresas que estão a nascer. É absolutamente proibitivo o preço da energia, a energia é indispensável aos processos produtivos, eu acho que aí vale a pena ter atenção. Muito bem. Albino Almeida, analisamos agora a entrevista de Jerónimo de Sousa, uma entrevista então à Rádio Renascença e ao Jornal Público, onde Jerónimo de Sousa diz desconfiar das intenções do CDS no caso Tancos. Deixe-me dizer-lhe que Jerónimo de Sousa olha para a realidade como eu olho. É sabido que há um grupo de militares nas Forças Armadas conhecidos pelas suas posições reacionárias. Absolutamente reacionárias, eu diria até, nos tempos que correm, protofascistas. E, portanto, há seguramente um problema nas Forças Armadas, a que esteve ligado um líder do CDS, que eu já falei aqui, que morreu na queda de um avião que se chamou Adelina Mar da Costa. Adelina Mar da Costa, na altura, descobriu que havia negócios no exército português que decorriam do esquema que estava montado no tempo da Guerra Colonial, denunciou isso em 1980, fê-lo talvez com alguma leveza, e isso custou-lhe a vida. Não tenho dúvidas nenhumas que o atentado de Camarate está ligado à denúncia que a Mar da Costa estava a investigar, ou por outra, há a possibilidade que a Mar da Costa estava a investigar, conhecida por ele, de haver negócios particulares dentro do ramo das forças do armamento militar. Mas pior do que isso, recordar-se, há quem ainda se recordar, dessa altura como eu, porque isto foi há cerca de 38 anos,
que havia um problema adicional, havia uma grande crispação entre o governo de então, de Sá Carneiro e Amar da Costa e Freitas do Amaral, e o Presidente da República, que era militar, o general Ramalhianes, que também tinha o controlo das forças de informação militar. E, portanto, eu não deixaria de desligar algo que o CDS tem conhecimento, porque tem pessoas que alimentaram o fascismo durante anos, tem pessoas nas Forças Armadas que são proto-fascistas e são saudagistas do fascismo, e eu não sei se essas pessoas não estão interessadas em manter uma questão política com ganhos óbvios que se perceberiam nessa altura. Mas acredita que o caso de Camarate tem aqui uma relação direta, Albino Almeida? O móvel parece ser o mesmo. Tráfico de armas e negócios de armas dentro das Forças Armadas. O caso Camarate, apesar dos vários inquéritos que foi tendo, também aqui ao longo dos anos, foi sempre inconclusivo. Foi sempre inconclusivo e eu estou convencido que todos os Presidentes da República diriam como o Marcelo, investigue-se até às últimas consequências. A verdade é que a investigação deu nada. Para já, continua então também aqui o caso. É a minha convicção que pode dar nada. E sabendo da seriedade do atual Ministro da Defesa, como do anterior, mas este em atual, João Gomes Cravinho, ele já disse que haveremos de ver um dia nos museus a explicação para o que aconteceu em Tancos. E, portanto, que tudo me leva a crer que existiu aqui uma tentativa de furto, que existiu, porque apesar de tudo hoje há mais controle, dificuldade em comercializar as armas desviadas, que havendo denúncia, alguém denunciou, foi montada uma operação de recuperação das armas dentro das Forças Armadas, com a cumplicidade da Polícia Judiciária Militar, que é uma coisa que não se percebe que exista e que vários partidos querem que acabe e outros não querem que acabe. E, portanto, penso que andará por aqui o mistério de Tancos. Albino Almeida, voltando então àquilo a que são, ou que foram as declarações, ou que se pode ler hoje na entrevista então de Jerónimo de Sousa à Rádio e ao Jornal Público, de facto aqui Jerónimo de Sousa diz desconfiar então das intenções do CDS, mas garante que, ou considera que a comissão de inquérito é uma atitude construtiva. Claro. O Primeiro-Ministro, aliás, isso é que o que é simbólico também, não só a entrevista de Jerónimo de Sousa que é relevante em si mesma, é a primeira vez que eu me lembro que o Partido Comunista entra tão fundo nas áreas da defesa e da segurança nacional, mas também, por outro lado, é também um momento importante perceber que António Costa, sem hesitações, quando foi dito que a Comissão de Inquérito queria ouvi-lo, se disponibilizou para ser ouvido. Resta saber se lá vai pessoalmente, se é por escrito, como já aconteceu com José Sócrates há uns anos atrás, mas a verdade é uma só. Existe uma grande tranquilidade, que me parece genuína, à esquerda, na matéria das Forças Armadas. A esquerda já cometeu seus pecadilhos com as Forças Armadas, em 75, e eu tenho bem consciência que muito do exército português é hoje um exército democrático e um exército que quer naturalmente respeitar o regime democrático em que vivemos. Mas há lá muita gente que não. Há lá muita gente que vem do tempo da ditadura e que vive dos benefícios que a ditadura foi dando, porque tivemos uma guerra colonial em que não se escolhiam propriamente os meios porque se estava numa guerra internacional, uma guerra colonial, e por isso eu diria que há interesses aqui que seguramente fazem com que inquéritos como o de Camarate e provavelmente este nunca vão apurar nada rigorosamente verdadeiro e vamos continuar a fazer ligações de pontas, como o Rui Rio, aliás, que tendo dado a impressão que sabia tudo, disse ontem ao Jornal de Notícias que era por dedução. O que eu fiz aqui, quero avisar os nossos telespectadores por humildade, mas também por respeito ao respeito que tenho por eles, é que eu também estive a fazer deduções. Albino Almeida, diz então, acredita que de facto não haverá muito ou não se irá descobrir muito mais aqui no caso Tancos, mas a verdade seria importante apurá-la. Dentro das minhas deduções, quero chamar a atenção lá para casa de uma coisa que nunca ouvi citar na nossa comunicação. Está preso um homem que dizem que foi o autor material do roubo, um tal Paulino, que ainda não pediu para sair da cadeia. Isto faz pensar que ele teme pela vida se vier cá para fora, o que em si mesmo é relevante. Muito bem. Albino Almeida, depois então de analisarmos aqui esta questão relativa ao caso Tancos, de uma entrevista então de Jerónimo de Sousa, onde diz então desconfiar dos verdadeiros motivos do CDS para criar uma comissão parlamentar de inquérito ao caso Tancos. Albino Almeida, passamos ao nosso próximo tema. Falamos do imposto para quem arrenda quartos e casas que pode duplicar. Albino Almeida, como é que pode ser então encarado este novo imposto? A dois tempos, com prudência, porque nós sabemos que o aluguer de casas, que existe em todo o país, existia para os estudantes, existia para as pessoas que iam para as zonas de verão,
Foi sempre um mercado paralelo, que nunca teve regras, que funcionou, que só se falou dele quando deu o raio, isto é, quando as pessoas entregavam dinheiro e depois chegavam lá, não existiam os apartamentos e na realidade ficavam com as malas à porta de ninhures, é que se sabia disto. Mas isto é um fenómeno generalizado. A gente lê os jornais no verão e vê uma data de apartamentos a serem anunciados para férias. E, portanto, quer dizer que neste momento o Estado está a tentar, numa lógica que me parece adequada, regular este tipo de negócios. Há uma coisa, porém, que é preciso acautelar. É que a partir de um determinado nível de fiscalidade, isto já não é fiscalidade, é confisco. E isso dá um sinal errado aos proprietários das casas que, a limite, quando fizerem contas, poderão ser preferível tê-las fechadas do que a estar a colocar no mercado. Portanto, diria que de um lado temos a necessidade de regular o mercado e o mercado regula-se melhor quando há oferta pública, portanto o Estado devia, naquilo que é seu, devia disponibilizar para férias, inclusivamente, não é? Por exemplo, para estudantes durante as aulas e para férias no resto do tempo, espaços de aluguer mais económico para poder arrefecer a euforia que há neste momento no mercado de arrendamento. E, portanto, diria que os preços são demasiado elevados. os preços atingiram valores proibitivos. Basta dizer que um estudante em Lisboa dificilmente consegue um quartinho com menos de 600 euros, o que é manifestamente exagerado. E, portanto, diria que a única maneira de contrariar isto era uma oferta pública adequada. Tínhamos o Inatel, tínhamos outras estruturas que faziam oferta pública para férias, por exemplo, pousadas de juventude, etc. Provavelmente teremos que aprofundar o caminho da oferta pública para podermos controlar isto sem entrar no confisco. Albino Almeida, relativamente à questão dos estudantes, também aqui o que se coloca são precisamente os preços e a falta também aqui de residências universitárias. As residências universitárias, como já sabe, falámos também aqui já falámos disso tema. aqui e já explicamos que há muitos anos que se sabe que a lei exige que haja 10% de camas disponíveis em função do número máximo que podem estar numa academia do ensino superior. Portanto, podem estar na academia. Ora, estando, por exemplo, 200 mil estudantes em média no Porto, eram precisas 20 mil camas públicas para acomodar 10% destes estudantes. Isso nunca existiu. E nós chegamos às universidades e as árvores estão cravadas de anúncios de andares ou de disponibilização de quartos, assim é que é, aos estudantes. Portanto, não sendo matéria nova, é matéria que importa ser pensada de maneira a não arranjarmos mais problemas com as soluções que queremos arranjar. Muito bem. Albino Almeida, passamos então ao último tema, depois então de falarmos do imposto que duplica para quem arrenda quartos e casas. Falamos agora de Itália. A Itália rejeita então as exigências de Bruxelas no Orçamento do Estado. De novo, como há 100 anos, o fascismo a emergir como a única saída dos povos. A Itália tem um regime fascista, um governo fascista ou com simpatias grandes com o fascismo, que diz esta coisa muito simples. Não baixaremos a despesa pública porque entendemos que é a despesa pública que faz crescer um país, ou seja, a procura. E, portanto, como se recorda, em 2015 diziam aqui de Portugal, da experiência política portuguesa, supostamente por força da chamada esquerda radical, também diziam que íamos entrar no momento em que a despesa pública seria feita sem fazer contas ao futuro e porque essa era a proposta. Acontece que o país encontrou um caminho em que talvez tenha feito menos despesa pública do que a que seria necessária, mas encontrou um caminho de crescimento sustentado, de crescimento controlado, que deu bons resultados. A Itália, pelos vistos, não quer sequer ouvir falar desse caminho, que foi o nosso, porque seguramente o que está aqui em causa, e voltamos à questão de há dias, é esta. A reforma do euro é absolutamente necessária, com maior capacidade de gerir os orçamentos pelos Estados, sob pena de vermos multiplicar as Itálias como aos cogumelos e dizer que por causa da Europa desapareceram os leques partidários tradicionais e, portanto, a França tem Macron ou a direita, Itália já tem a direita, e vamos ver se isto não contagia. A Alemanha corre o risco de só ter os nazis, ou uma grande representação de nazis cada vez maior no Parlamento, e isto deve-se a uma única coisa, a má construção do euro. Albino Almeida, como é que nunca aqui fizemos esta avaliação ao governo de Itália? Vamos ver. Já falámos de Itália, já falámos de várias questões. Eu tenho lido com atenção textos, o último é o de Rangel, do deputado Paulo Rangel, sobre as explicações para a razão pela qual aos Bolsonaros e os Contes e essa gente toda que está em Itália. E isso tem uma explicação para eles. A explicação é que todos os do centro-esquerda
deram condições para que a direita fascista emergisse. Eu acho que há aqui um grande sofisma. Eu olho para o modelo europeu da construção do euro e o que vejo é um modelo capitalista, que apesar de tudo tem preocupações sociais naqueles fundos europeus para a pobreza, para o apoio, etc. A verdade é que isso não funciona. Ainda há dias comentávamos aqui que a Roménia não está em condições de assumir a presidência da União Europeia. Isto devia-os fazer pensar. Ou seja... Foi ontem precisamente que falámos aqui desse tema, do tema da Roménia. O empobrecimento da classe média vai levar, 100 anos depois, à emergência do fascismo. E é bom não esquecer que Hitler foi eleito. Não fez nenhum golpe de Estado. Acho que há gente que agora vai ter que revisitar a história e perceber como é que ele lá chegou. E ele chegou exatamente por causa da moeda alemã, por causa da crise de 1929 em Nova Iorque, por causa do empobrecimento que isso trouxe aos alemães e a forma como ele lhes prometeu que haveria de vingar-se dos judeus. Na altura eram os judeus que estavam na ponta da baioneta. Agora estão todas as questões ditas fraturantes. Em concreto, está em cima da mesa o problema da imigração, sem o qual a Europa não sobreviverá, porque nos países todos europeus, os nativos europeus estão a morrer mais do que aqueles que nascem e, portanto, nós estamos aqui a criar um espaço natural de onde vão sobreviver os imigrantes e isto está a criar tensões na Alemanha, em França, e fazem antever o pior para as próximas gerações. Portanto, eu diria que é necessário e urgente pensar que a Itália, de facto, não é um fenómeno isolado, não podem ser encontradas explicações fáceis, e nisso estou de acordo com Paulo Rangel, mas tenho muitas dúvidas que tenham sido os partidos tradicionais ou a forma tradicional de fazer política. Não tenho nenhuma dúvida de que foi a forma de tentar passar um modelo económico a todos os países sem olhar para as realidades, leia-se construção do euro, que trouxe a este caminho. Muito bem. Albino Almeida, terminamos hoje então a falar da Itália, então aqui também a Itália e Bruxelas num braço de ferro relativo então ao Orçamento do Estado. Albino Almeida, até para a próxima semana. Agora se sim, não for antes, não é? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Foi um gosto, obrigado pela atenção. Foram então estes os temas hoje em análise com Albino Almeida. Nós estamos de regresso amanhã.